Então boa tarde a todos. Tenho certeza que muitos aí já me conhecem, temos vários amigos na empresa. Para mim é um prazer estar aqui já a segunda vez falando com vocês. E assim, o tema de hoje que foi destacado para falar um pouquinho com vocês, administração e planejamento, costuma ser um tema um pouco assim, as pessoas que trabalham com vendas, acho que a maioria aí é mais da área humanas, né? Gosta de relacionamento, fazer eventos, fazer festa. Quando a gente fala de administração e planejamento, o pessoal torce o nariz, começa a falar assim, puxa, mas que chato, né? Vamos falar de matemática, vamos falar de controle. E tudo que um líder, um vendedor não quer é esse controle. A gente prega tanta liberdade, né? E aí as pessoas falam, puxa, mas agora eu vou ter que ficar me podando, vou ter que ficar me controlando, e na verdade eu queria aqui curtir a vida, né, que são sonhos que a gente projeta, e na verdade isso aí é uma falha de interpretação, porque para que você possa usufruir de toda essa liberdade, de todos esses benefícios que uma oportunidade de empreendedorismo, onde você é independente, você pode, enfim, tomar conta do seu negócio e definir o rumo do que você quer fazer, tanto nessa atividade quanto na tua vida pessoal, é muito importante que você tenha um controle do teu próprio planejamento, porque, na verdade, a grande diferença que existe de uma atividade como essa para um mercado tradicional é que aqui a gente não tem chefe. Então, no mercado tradicional, a gente até pode se dar um pouco ao luxo, não é o certo, mas a maioria das pessoas acaba fazendo isso, de deixar tudo solto. Então, ela deixa que as pessoas deixam que o governo cuide da vida delas, que o chefe cuide da vida delas, quanto que ela merece ganhar, quanto que ela deve gastar, e os amigos, os vizinhos também acabam cuidando da vida dela, porque ela tem que ter um carro bacana para poder mostrar, ela tem que vestir a roupa daquela marca, e enfim, a sociedade acaba nos induzindo, quando temos uma mentalidade padrão, de seguir certos comportamentos, de seguir o que a boiada está fazendo, que a grande massa da população está fazendo. E no final das contas a gente sabe que a massa está falida, as pessoas estão trabalhando para pagar o que elas gastaram ontem. E muitas vezes a gente não tem uma alternativa para sair desse vício, e as pessoas vão se endividando e vão sempre empurrando com a barriga e a coisa não vai para frente. E a vida da pessoa parece que fica travada, também não vai para frente. Então, uma das coisas que eu aprendi nesses anos todos é que para que a gente possa, de fato, construir um projeto de nível, que seja, ou mesmo em qualquer outra atividade profissional que você faz ação, depende de você primeiro saber o que você quer da tua vida, ter o controle dos seus recursos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então eu garanto para vocês, hoje não vai ser a pauta aqui do nosso treinamento, não vai ser ficar falando de planilha, de tabela, de controle, muito mais o porquê disso, muito mais o porquê que é tão importante você começar a ter um olhar mais atento a tudo isso. E eu tenho certeza que vocês têm líderes e a própria empresa oferece para vocês ferramentas muito interessantes que vocês vão ter como apoio para fazer esse tipo de administração e planejamento. Então aqui não é tanto da ferramenta, e sim você tomar a decisão se vale a pena você começar a colocar esses princípios na tua vida de uma maneira mais séria, para então sair dessa inércia que às vezes a vida está travada e a coisa não acontece. Então a primeira coisa é o que você quer da sua vida, né? Então isso a gente acaba vendo nas empresas, de modo geral, se fala muito sobre sonhos, a gente vai falar um pouquinho hoje também de sonhos, mas as pessoas acabam deixando entrar por um ouvido e sair pelo outro, a maioria interpreta sonho como se fosse uma fantasia, aquela coisa que nunca vai se realizar, acorda para a vida na segunda-feira e fica olhando para a conta bancária sem saber o que vai fazer. E, na verdade, não é isso que a gente pensa como sonho. O sonho ele tem que ser construído, ele tem que ser planejado para que você, então, em algum momento lá na frente, e de preferência, um momento em que você consiga até prever, mais ou menos, lógico que não é exato, mas você consegue ter uma dimensão mais clara do teu futuro, o que você vai realizar, quais são as suas prioridades. Mas o ponto de partida é o mais importante. Então, o que realmente você quer? Você quer uma vida que não tem muitas obrigações, mas também não tem muitas possibilidades? Ou, no final das contas, eu gosto de introduzir esse tipo de treinamento falando sobre alguns conceitos que para mim fazem muito sentido. Hoje eu acredito que a vida, de um modo geral, é como se fosse um jogo, né? A gente nasce, independente da crença de cada um, a gente aparece aqui nesse planeta e no final das contas, a gente tem uma regra, né? Cada um recebe um roteirinho que vem da nossa família, vem do nosso país, a constituição de cada país, as leis de cada país, e as regras da sociedade, e você tem que seguir essas regras para atingir um determinado objetivo, tá?
Só que o mais interessante é que nesse jogo, que é um jogo pode ser muito divertido, pode ser muito estimulante e pode ser também muito assim, as pessoas podem ficar frustradas, tem gente que se mata nesse jogo, né? Tem gente que fica depressivo nesse jogo, e na verdade por quê? Se um jogo, de um modo geral, quando nós pensamos em jogos, esportes, o que seja, são sempre estimulantes, ou de um modo geral são estimulantes, é porque quando você não entende a regra do jogo, quando você não sabe qual é o objetivo do jogo que você está jogando, ele fica muito chato mesmo. Então, no final das contas, todo mundo tem que começar a olhar com mais carinho que você está no jogo, ou você está jogando para ganhar, para ter uma vida legal, para ter um futuro promissor e você ficar feliz em cada etapa desse jogo que você avança, ou você está deixando o tempo passar. E aí a coisa fica frustrante mesmo. Então, outra coisa que também sempre fez muito sentido para mim é que não tem muito a ver com as cartas que a gente recebe, né? Às vezes as pessoas acham, eu tenho uma vida complicada porque eu nasci na família tal e eu não tive oportunidade, ou eu nasci naquela cidade, eu fiz uma determinada profissão. E as pessoas ficam olhando muito para trás, né? Colocando como desculpa a origem delas. A gente sabe que, de fato, tem gente que recebeu cartas melhores do que outros, né? Tem gente que nasceu em berço de ouro, tem gente que teve 1000 oportunidades, mas nós também sabemos que, mesmo entre essas pessoas que tiveram muita sorte no início da vida, nem todas têm sucesso, nem todas são felizes. O que a gente vê mais por aí são pessoas depressivas também, se matando mesmo com dinheiro no bolso. Então a questão não é o dinheiro, a questão não é a oportunidade. E sim o que você vai fazer com isso a partir do momento em que você decide entrar nesse tabuleiro para jogar. Tá? Então, no final das contas, não tem a ver com as cartas que você recebeu. É lógico que tem momentos que você está melhor, tem momentos que você não está tão bem. Mas se você tiver com um planejamento adequado, olhando para aquele cenário, puxa, a situação não está legal, o que eu posso fazer de melhor em relação a isso? A situação está ótima, legal, então vamos aproveitar, mas será que não vale a pena também guardar uma reserva, pensar um pouco no futuro, porque de repente lá na frente eu vou ter outro tipo de desafio. Então, nós temos que nos planejar todos os dias, vivendo intensamente o nosso presente, de maneira dedicada, de fato, honrar aquele momento que a gente tem a oportunidade de viver, mas, ao mesmo tempo, temos que olhar para o futuro. E o passado ele serve também como aprendizado, sem dúvida, mas não para você ficar preso no passado reclamando da vida. Tá? Então aí, quem gosta de jogos de cartas sabe muito bem o que eu estou mostrando aí. Tem gente que faz milagre com cartas que não são tão boas assim. E na vida é assim também. Se você vê um exemplo como um Silvio Santos da vida, dá para saber que ele mudou completamente as condições dele. E muitos outros empreendedores de sucesso tiveram mudanças significativas porque souberam tomar decisões melhores. Então tudo depende da sua capacidade de avaliar o jogo em cada momento e reagir com sabedoria. Então isso é, na verdade, uma introdução para a gente começar a falar sobre administração, planejamento. A gente tem que saber onde a gente está, precisa saber em que contexto a gente vive. De certa maneira, nós temos que ter um pouco de noção do que está acontecendo na economia, o que está acontecendo no país, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na nossa cidade. Você tem que ser bem informado, porque em função dessas variáveis que estão ao nosso redor, a gente sabe, por exemplo, exemplo aqui em cima do negócio de vocês, que esse é um período excelente do ano para se vender bastante, porque a gente está chegando próximo a uma época muito atrativa, que é o Natal, as festas, e a gente sabe que o tipo de produto cosmético, higiene pessoal, beleza, ele é muito bem-vindo como presente. Então, a gente já sabe que é um momento. Não é uma coisa nova, não é uma coisa que foi criada pontualmente. Então, nós podemos nos planejar em relação a isso, nós podemos nos planejar em relação a depois disso também. E aqui já fica um convite para todo mundo começar a pensar de maneira estratégica em relação ao ano. Tá? Você está num negócio que vai variar. Tem momentos de mais atratividade para cliente, tem momentos que são melhores para recrutamento, tem momentos que são melhores para você manter a sua base unida, junta, para que você consiga, então, treinar uma nova safra de líderes. Tem momentos adequados para cada fase. E você vai otimizar cada uma dessas fases se você tiver um melhor planejamento e melhor administração. Quando a gente fala sobre tudo isso, temos que entender que cada um de nós tem uma série de recursos. Nós temos alguns recursos que estão disponíveis na nossa mão,
ou em nós, que o principal recurso que eu coloquei em primeiro lugar, sem dúvida alguma, é a emoção. É aquilo que nós sentimos em cada momento da nossa vida. Por mais que você tenha tempo, dinheiro, se você não tiver com a emoção ajustada, com o foco, a atitude correta diante das oportunidades que tem à sua frente, você vai, de repente, encarar uma oportunidade como se fosse um grande desafio e você não vai aproveitar o bem que tem ali. É aquela história da crise da oportunidade, que são muito semelhantes. O que muda na prática é como as pessoas interpretam as situações. Às vezes, no ambiente de crise, é onde você vai ter a sua maior oportunidade. Às vezes, naquele momento em que está todo mundo reclamando que não está conseguindo vender, é onde você vai ter uma solução criativa para vender mais do que todo mundo. Então, depende muito de como está o teu estado de espírito para você buscar essas soluções criativas e encontrar a melhor saída para cada situação. Porque mesmo que você esteja passando uma fase boa ou ruim, que seja, ela pode ser interpretada de uma forma melhor ou pior, dependendo dessa tua emoção. Aí é lógico que tudo também tem a ver com o tempo. Eu coloco, inclusive, o tempo antes do dinheiro, porque para a maioria das pessoas isso pode ter uma interpretação errada. Mas o fato é que o tempo é muito mais valioso do que dinheiro. O grande problema das pessoas que não têm dinheiro é que na origem do problema delas, elas não sabem o que fazer com o tempo. Elas acabam aplicando o tempo delas de maneira errada em ações ou funções que não valem a pena e no final das contas elas ganham muito pouco dinheiro por isso. Ou seja, para que a pessoa tenha um sucesso financeiro, é indispensável que ela aprenda a administrar o tempo, que é o recurso mais precioso que nós temos. Ele é escasso, cada um de nós tem 24 horas, vocês já viram várias mensagens de internet falando sobre isso. O fato é que é uma verdade absoluta, não tem o que discutir. E a mesma pessoa, quer dizer, que tem muito sucesso e uma pessoa que não tem tanto sucesso assim, elas têm a mesma quantidade de tempo. O que talvez não tenha é a decisão ou como ela vai aplicar aquele tempo da melhor maneira. E isso, óbvio, tem as condições também. Mas partindo do princípio que todo mundo aqui nessa sala tem um mínimo de condições, tem um mínimo de entendimento sobre tudo isso, tem uma capacidade de aplicar a emoção e o tempo com inteligência, a diferença que vai fazer um alcançar aquela qualificação mais rápido ou mais devagar vai ser a forma como você aplica isso no teu dia a dia, como você administra esse recurso. E, obviamente, o dinheiro também, além de ser um objetivo de praticamente todos nós, é um objetivo ganhar mais, ter uma vida mais planejada, mais tranquila desse lado financeiro, ele também é um recurso, porque nós, por exemplo, podemos receber um bônus muito interessante no mês e gastar todo aquele dinheiro e no mês que vem a gente fica nessa mesma atitude de gastar. Quando a gente vê que tem pessoas que pegam parte do que elas ganharam para reinvestir, para adquirir mais catálogo, para participar de um treinamento diferente, para adquirir uma ferramenta, para de repente se preparar melhor e ter mais dinheiro lá na frente. Então tudo depende de como você vai encarar também o dinheiro. Se o dinheiro é uma atividade fim ou se ele também serve para você realimentar esse processo. Então, no final das contas, a felicidade e a prosperidade, elas estão relacionadas à capacidade que cada pessoa tem de controlar a própria vida. A gente está cansado de ver, como eu disse, pessoas que têm muito dinheiro e são depressivas, pessoas que têm muito tempo e estão chateadas. Então é engraçado, porque às vezes a gente também vê pessoas que não têm muito tempo, não têm muito dinheiro e estão super animadas, super entusiasmadas porque elas têm uma perspectiva de melhorar, elas têm domínio do seu plano. E a gente vai perceber com o decorrer dessa palestra que o planejamento, a administração bem feita, quando você se acostuma com isso e quando você faz isso da maneira que você gosta de fazer, você encontra o seu jeito de fazer e isso deixa de ser um estorvo para se tornar uma atividade prazerosa, isso te dá uma liberdade de criar o teu futuro que nenhuma outra coisa pode te proporcionar. E isso te dá um entusiasmo, uma felicidade muito grande. Tá? Você vai ver que grande parte das pessoas de sucesso, para não dizer todas, elas têm um controle muito rigoroso das suas agendas, sabe exatamente o que vai fazer, elas sabem o que vai fazer com o seu dinheiro, e elas não estão tristes por causa disso, elas estão muito animadas, porque elas sabem que o dinheiro vai estar lá, o tempo vai estar lá para a realização daqueles sonhos. Então, planejamento não é uma coisa ruim, é uma coisa muito boa se você colocar em prática do seu jeito. Tá? Então, uma coisa básica, falando um pouquinho etapas do planejamento. Você primeiro precisa saber onde você está. Isso vale
não é uma questão só física, mas é como está a tua situação financeira, como está a tua agenda, como está a tua família, como está a tua saúde. Independente do ponto de partida, você hoje se encontra numa situação X e você quer melhorar essa situação chegando a um ponto B. Ou seja, se vamos supor que você hoje tem uma saúde debilitada por algum motivo e você, o médico diz que você tem que tomar certas decisões e você passa a planejar o teu futuro com mais saúde. Esse futuro com mais saúde pode ser daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, você vai fazer um check-up e vai mostrar para aquele médico que a tua saúde melhorou. E você tem um ponto de partida, a tua situação está debilitada, e você tem um ponto de chegada, que é o que você quer alcançar. E a partir dali, você monta um planejamento. Quais as decisões que você vai tomar para melhorar a tua saúde? Vai fazer atividade física, para melhorar a alimentação, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas o fato é que você passa a fazer um planejamento a partir do momento em que você sabe onde você está e onde você quer chegar. Também é muito importante você saber em quanto tempo, porque senão a coisa fica solta no vento. Então é muito importante você dimensionar, aprender a dimensionar isso. Às vezes, para quem está fazendo isso pela primeira vez, não está acostumado a lidar com metas, não está acostumado a lidar com planejamento, cronograma, nada disso que é comum dentro das empresas, mas para a maior parte das pessoas que trabalham no tradicional, às vezes isso fica um pouco solto. Você vai errar no início. Talvez você vai dimensionar que vai chegar numa determinada qualificação, vai ganhar tanto, vai ter tal resultado num tempo menor do que é o possível, e aquilo, num primeiro momento, é um parâmetro que você está aprendendo. Depois, com o tempo, você vai se acostumando e vai tomando as decisões com um pouco mais de precisão. Então, se você errar 1 mês, 2 meses, não vai ser o fim do mundo, desde que você comece a exercitar isso. E, com certeza, depois de um tempo, a sua prática vai fazer com que você consiga prever com muito mais exatidão quando que você vai juntar o dinheiro, quando que você vai atingir tal objetivo, e isso vai te dando muito mais segurança, muito mais felicidade nesse processo também. E você também, óbvio, tem que saber os seus recursos. O que você tem em relação a tempo, dinheiro, qual é a emoção que você vai colocar nisso. A emoção tem muito a ver, nesse caso, com a prioridade que você vai dar. Então, vamos supor, se você tem um desafio de saúde, ao mesmo tempo você tem um desafio financeiro, em algum momento você vai ter que sentar e pensar, poxa, o que é mais importante agora? Será que eu realmente preciso continuar nessa batida louca para alcançar meu objetivo financeiro e deixando minha saúde em risco, ou está na hora de eu recuar um pouquinho, administrar a minha situação financeira com um pouco mais de conservadorismo e pensar na minha saúde, que é prioridade? Então a emoção entra nesse caso como a lupa que você vai colocar, o foco que você vai dar em cada momento da tua vida. E a gente sabe que o empreendedor, ele tem muito disso também. Tem épocas em que você está querendo buscar um novo projeto. Eu mesmo já escrevi alguns livros e foi engraçado, posso dar um testemunho pessoal. Sempre que eu vou escrever um livro, algum projeto intelectual assim, mais arrojado, eu converso com a minha esposa e digo para ela, olha, agora estou numa fase que eu vou trabalhar demais, vou chegar mais tarde, vou acordar mais cedo, e eu já deixo todo mundo preparado, porque são normalmente 2, 3 meses em que eu mergulho de cabeça para fazer aquilo. Depois, é lógico que todo mundo que tem uma vida equilibrada, quer ter uma vida feliz, uma família, enfim, sua felicidade no âmbito maior, você não consegue manter o mesmo ritmo de acelerar ao máximo durante a tua vida inteira, porque senão as relações elas colapsam. Meu filho, minha filha vão sentir falta de mim se eu ficar um ano inteiro trabalhando que nem um louco. Mas eu consigo reservar um período para trabalhar mais essa questão profissional, depois eu recuo, fico mais um período caseiro, tranquilo, administrando aquela fase, né? Só num caso, uma emergência, uma coisa ou outra, a gente sai do nosso planejamento, mas já pensando num segundo ciclo, onde eu vou de novo mergulhar de cabeça para tentar avançar mais uma etapa. Então, a inteligência do planejamento, da administração, é você saber o que você pode colocar, o que você quer colocar de recurso em cada momento da tua vida. E aí tudo fica muito mais fácil, porque quando você tem domínio da tua situação, entra essa palavrinha dos outros aí no final, que não adianta você querer realizar projeto sozinho, você vai precisar envolver outras pessoas. Mas uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é que você precisa ter muita... na verdade, a palavra seria outra. Para que você tenha boas alianças, parceiros importantes, pessoas sérias junto com você, é muito importante que você primeiro saiba administrar sua emoção, seu tempo e seu dinheiro. Porque uma pessoa de sucesso, uma pessoa que, de certa maneira, pode agregar valor ao teu projeto, ela tem muita coisa para administrar também.
E se você ficar roubando o tempo dela, a energia dela com idas e vindas, você não sabe o que você quer, aquela pessoa tem uma hora que cansa de você e sai de perto. Então é engraçado porque isso vale muito para o nosso negócio. Às vezes eu conheço alguns líderes que reclamam que a rede deles não fica no negócio. Eles cadastram, a pessoa fica um tempo, depois desiste. Aí cadastra a pessoa, fica um tempo, depois desiste. Aí ela quer cadastrar um empresário, uma pessoa de mais sucesso, um advogado, uma pessoa que tem um pouco mais de esclarecimento, e a pessoa não fica no negócio. E aí ela, poxa, mas por que não está ficando? Será que essa pessoa está sendo, está honrando a palavra dela? Ela combina chegar no horário, ela chega naquele horário? Ela combina fazer uma reunião, um encontro, ela faz aquilo dentro do combinado ou ela inventa da cabeça dela? Ela é previsível ou ela é totalmente imprevisível? Cada hora a emoção dela está de um jeito. Perceba, se eu hoje, depois de todos esses anos de carreira, eu vou, às vezes, iniciar um projeto de consultoria numa empresa, e eu percebo que o dono daquela empresa é um lunático, aquela pessoa está, cada momento ela tem uma ideia diferente, cada hora ela, depende se ela acordou bem, ela quer investir no negócio para crescer. Se ela acordou de ovo virado, ela resolve cancelar tudo e aí mudar tudo no meio do caminho. Você começa a ficar irritado. Eu, pelo menos, não consigo me relacionar muito tempo numa situação assim, porque a coisa fica muito solta e isso me incomoda, porque se a minha vida é planejada, se eu tenho um certo grau de controle sobre o que eu estou fazendo e me sinto feliz assim, qualquer elemento externo que venha para confundir a minha vida, muito obrigado, mas eu não estou precisando não, tá? Então a verdade é que nós precisamos entender que as pessoas de sucesso, elas têm essa forma de pensar um pouco mais estruturada e elas se relacionam, e elas se entendem, elas se reconhecem. Ou seja, para você entrar nesse clube e participar desse sucesso, dividir também uma parte legal disso aí tudo, é muito importante que você comece a adotar certos hábitos que vão ser vencedores. E aí sim, com certeza, as portas vão se abrindo, você vai fazer alianças muito melhores a cada dia e você vai ver que a vida pode ser muito mais legal e muito mais tranquila do que parece. Porque dá para fazer 1000 coisas ao mesmo tempo se você tiver tudo planejado e administrado. Tá? Então, primeira coisa, essa introdução foi um pouco mais longa, porque de fato é o que eu acredito, o maior desafio é pessoal. A gente tem aí esse tabuleiro, que na verdade é um labirinto, e você está aí para jogar. Não é só o plano de marketing, tá certo? Às vezes as pessoas me perguntam, Sérgio, mas qual é o pozinho de pirlim-pim-pim que vai fazer eu virar diamante? Porque é assim, né? Infelizmente as pessoas acreditam que existe uma fórmula mágica. E não existe a fórmula mágica. O que existe é trabalho. É um trabalho estruturado dentro de um planejamento, seguindo as regras do jogo, aproveitando as oportunidades dentro das regras do jogo. Então, a empresa fez uma promoção, aquilo ali faz um sentido. A empresa não joga isso no ar, ela sabe por que está fazendo aquilo. Tem uma nova estratégia. Puxa, em vez de ter aquela atitude de vou fazer do jeito que está e tá bom assim. Não, tenta entender direitinho o porquê das coisas, começa a seguir as pessoas que estão tendo mais sucesso, os líderes. Por isso é tão importante você ter contato com a tua linha ascendente, com os líderes, mesmo que não seja da tua linha ascendente, mas pessoas de maior sucesso, que você possa se inspirar e crescer, porque, de fato, elas é que vão te guiar nesse labirinto de uma forma mais competente. Se você for tentar sozinho chegar lá, vai quebrar um pouco mais a cabeça. Tá? Então, mas primeiro você tem que controlar os seus recursos, saber administrar bem a tua agenda, o seu dinheiro, administrar bem as suas emoções. Aí, consequentemente, você consegue fazer as alianças, as boas alianças e obter recursos dos outros. Tá? Recursos que você vai pegar emprestado, vai dividir também e você vai trabalhar em equipe. Mas, em resumo, você só consegue montar um time, só consegue ter uma equipe de sucesso se você, como indivíduo, você está equilibrado. Tá? Senão, caso contrário, você vai atrapalhar o time. E aí, aos poucos, você vai ficando de fora do jogo. Tá? E ninguém quer que isso aconteça. Então, o primeiro passo, ponto de partida, é administrar a sua mente. Existem milhares de livros aí, com certeza a sua liderança já indicou vários, o material oficial da empresa também tem alguns, existem as obras consagradas, e o principal é você colocar em prática. Então, normalmente esses livros de administração pessoal, que seria desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, eles têm vários exercícios e isso vale para os manuais das empresas. No manual da empresa você também tem uma série de informações, um guia do que fazer, o que não fazer. Ao invés de passar aquilo batido, estude aquilo com calma, porque com certeza aquilo foi pensado. Pode ser que não seja perfeito, porque na vida é quase impossível se falar de alguma coisa que seja perfeita,
está tudo em constante evolução e aprimoramento, é assim que tem que ser mesmo, mas você vai aproveitar muita coisa dali. E o ponto de partida é o mais importante. Então, tudo que o ser humano tem feito e conquistado, primeiro se desenha na mente, é aquilo que você quer realizar. Então, as grandes obras, os grandes projetos, as grandes invenções, antes de se tornarem realidade, elas eram um sonho de alguém. E isso não é só uma frase feita, não é só uma coisa bonita para o pessoal ficar inspirado. Isso é realidade. Tá? Antes de alguém virar diamante na empresa, precisa primeiro desenhar um plano para virar diamante. Primeiro você tem que ter clareza de onde vão vir os pontos, quais são as pessoas que você precisa. Lógico que no primeiro momento você não tem nenhuma pessoa, então você não vai saber quem é quem, mas você sabe que precisa de 10, precisa de 20, então vai para o mercado e para você conseguir 10, 20, quantas apresentações tem que fazer? Quantos cadastros você vai fazer para que de fato, dê sequência ao negócio, ative, continue? E essas informações, essas métricas, elas vão te ajudando a levar para o caminho correto. Aí você chega na qualificação X, dali você consegue enxergar um plano para a próxima, e daí por diante, vai pegando as informações e vai montando o teu plano no processo. Mas com certeza não é no estalar de dedos e não é por acaso que você constrói uma qualificação de diamante. É isso que precisa ficar claro. E uma coisa que eu aprendi nesses anos que foi muito importante para mim é que todos nós temos uma coisa chamada sistema de avaliação. O que significa isso? É que, imagina que você, cada coisa que acontece na tua vida, ou qualquer decisão que você precisa tomar, você tem que dar uma nota, tá, de 0 a 10. Então, por exemplo, eu quero ter mais saúde, mas eu também quero ficar rico. Ok, de 0 a 10, qual é a importância que você dá para a tua saúde? De 0 a 10, qual a importância que você dá para ficar rico? Então, tem pessoas que colocam 10 na saúde e 0 para ficar rico. Não que elas não queiram ficar ricas, mas entre ela dedicar tempo a ficar rica ou dedicar tempo para ter mais saúde ou mais tempo com a família ou ficar na frente da televisão vendo novela, ela coloca lá 10 para ver a novela e 0 para ir na reunião. Tá? Então, trazendo um pouco mais para a realidade de vocês. Tem gente que coloca assim, 10 para ir no jogo de futebol e 0 para assistir uma conferência. E vocês estão cansados de ver isso acontecer. E é lógico, não é só o evento que a nossa vida não é feita só de evento. Mas poderia ser um evento de uma empresa de marketing multinível, mas poderia ser também um MBA, uma faculdade que você vai fazer complementar, um curso de inglês, um curso de informática. Mas tem pessoas que preferem ver a novela do que ler um livro. E tem pessoas que, é lógico, tem momentos de ver a novela, também acho muito complicado, não gosto, não tenho esse perfil daquele cara radical, assim, não, eu odeio novela, eu odeio futebol, não, eu vejo tudo isso, minha família é normal, eu gosto, só que eu sei exatamente o momento em que eu posso ver algum programa que o meu objetivo é distração, e tem momentos que o meu foco é educação, é preparação. Então, quando você tem clareza de que parte do seu tempo está dedicado à educação, à preparação, a trabalho, à construção, é justo que você tenha um período de descanso, é justo que você tenha um período para curtir tua família, para você ter o seu lazer, para ter o seu hobby. Então não tem nada de errado, não é para você se sentir culpado de estar vendo um programa de televisão para dar risada, mas é importante você entender que a vida não é só isso. Por isso é necessário que a gente tenha uma calibragem nesse sistema de avaliação. O que é realmente importante, o que é mais ou menos importante, e classificar isso com um certo equilíbrio. Então cuidar da saúde é importante? Mas tem gente que acha muito importante curtir a vida doidado. Então é aquela pessoa que vira à noite e bebe tudo e se envolve com drogas. Ela está muito mais preocupada em curtir a vida do que cuidar da saúde. Então, no sistema de avaliação dela, a balança está pendendo para o lado da curtição. Normalmente os jovens têm um pouco mais essa atitude. Quando a idade vai avançando, a gente já começa a ficar um pouco mais preocupado com o futuro, a gente começa a olhar mais para a saúde. E assim vale para tudo, né? Vocês estão vendo aí no gráfico vários exemplos. Mas, por exemplo, você vai fazer uma apresentação para alguém sobre uma oportunidade dela ter um plano B. E aí ela está mais preocupada em ficar agarrada no plano A dela, sabendo que ela pode ser demitida a qualquer momento, do que ela investir um pouquinho do tempo dela, um pouquinho da atenção dela em começar a construir um plano B. Isso é uma questão de avaliação. Para ela é muito mais importante ter o status de um emprego do que ter uma possibilidade de um negócio próprio.
porque na cabeça dela foi plantada aquela informação. Durante muitos anos, ou através da família, através da educação, ela acha que é o único caminho. Da mesma maneira, a gente vê o contrário. Tem gente também que entra num negócio de marketing multinível e começa a ser irracional, no sentido de atacar os amigos que não fazem. Então, quantas pessoas eu conheço aí ao longo dos anos que perderam todos os seus amigos porque ficaram chatos pra caramba. Ao mesmo tempo em que eles tomaram a decisão de serem empreendedores, é como se eles não aceitassem mais de forma alguma que outra pessoa tivesse uma decisão diferente. Então, a gente não pode ser radical, tá? Mas é muito importante você saber a tua decisão qual é e saber que cada pessoa que está ao seu redor, ela avalia mais para lá ou mais para cá. Nós temos um certo poder de influenciar isso, mas em última instância a decisão é de cada um. Tem gente que nunca vai querer desenvolver esse negócio para valer, para construir um grande patrimônio, mas pode ser uma pessoa muito feliz com uma renda extra, pelo convívio social, construindo um plano B de maneira mais leve. Então, assim, não é nada de errado. O errado é você não ter o plano, não saber com quem você está lidando, nem saber o que você quer. Isso é errado. A partir do momento que você tem clareza, não, eu quero virar diamante, mas eu quero virar em 10 anos, com certeza o teu ritmo de trabalho pode ser muito mais lento do que aquele que quer virar diamante em 2 anos. Tá? O que não pode é se frustrar. Bom, atitude vencedora. Fazer primeiro o que convém, depois aprender a gostar e se apaixonar pelo que faz. Essa frase ela é muito profunda, porque a maioria das pessoas tem muita dificuldade de lidar com dor e prazer. Tá? Que é a questão do seguinte, tudo que te dá prazer no futuro vai envolver um certo nível de dor agora. E tudo que te dá prazer agora vai te dar um certo nível de dor no futuro. Isso, por raríssimas exceções que eu agora não vem muito na minha mente, é o que acontece. Então, exemplo, a pessoa quer ter uma saúde legal, só que ela come doce e come tudo que passa pela frente dela, que é gostoso, maravilhoso. O que ela está fazendo? Ela está trocando um futuro que seria dela ser mais saudável por uma situação pontual de felicidade que ela está lá nos doces. Maravilha, prazer imediato, dor no futuro, porque mais tarde ela vai ficar se olhando no espelho reclamando que aquilo ali não está legal. Ou vai ter um problema de saúde mais sério. Mesma coisa, eu quero, por outro lado, eu quero ter muito sucesso no futuro, então eu vou sacrificar algumas noites na minha fase atual para fazer alguns eventos, para demonstrar os produtos. E, gente, vamos ser bem sinceros, esse momento agora, outubro, novembro, é um momento de vender e de fazer muito contato e de expandir. Por quê? Porque está todo mundo pensando em ganhar mais dinheiro por causa das festas de final de ano, férias, etc. E está todo mundo querendo um produto ou alguma outra coisa para ficar mais bonito ou para curtir as festas e também para dar de presente. Então, assim, hoje é um momento em que, se você trabalhar 3 vezes mais do que o normal, você vai ter um resultado muito melhor do que se você fizer esse mesmo ritmo de trabalho daqui a 6 meses. Então, às vezes é melhor você sacrificar um pouquinho o teu presente para conquistar um futuro legal, daqui a 2, 3 meses estar comemorando um resultado, do que você fazer o inverso, ir levando sem saber. Então, às vezes as pessoas falam assim, um outro exemplo, nós estamos num negócio de vendas diretas, mas eu não gosto de vender. Tá? E eu, sendo bem sincero com vocês, eu tenho hoje um portal Vendas Diretas, eu falo de vendas em todas as minhas reuniões, e se você me perguntar, Sérgio, você adora vender? Eu vou falar assim, olha, sinceramente, não é a coisa que eu mais gosto de fazer, tá certo? Se você perguntar, Sérgio, numa lista de 10 coisas que você mais gosta de fazer, eu vou colocar 10 coisas que não são vender. Eu vou colocar que eu prefiro escrever, eu prefiro programar, eu prefiro desenhar, eu prefiro estar com meus filhos, eu prefiro viajar, eu prefiro um monte de coisa. Mas eu sei que vender é importante. Entendi depois desse tempo todo que se não tem venda, não tem oxigênio no negócio. Então, hoje eu aprendi a gostar de vender, tá certo? E então, apesar de não ser aquela coisa que eu mais gosto de fazer, eu entendo que ser um bom vendedor e até desenvolver um prazer por essa atividade é importante, porque senão a gente não consegue levar a sério uma atividade de vendas diretas ou um negócio qualquer, porque eu não conheço nenhum outro negócio, eu tive contato com vários empresários de outros segmentos e não conheço nenhum empresário de sucesso que não seja no íntimo um grande vendedor. Tá? Então, se é necessário ser um grande vendedor, tá? Mesmo que num primeiro momento isso desça meio quadrado, para que então eu tenha aquele sucesso futuro que eu tanto quero, maravilha, vou ser vendedor, vou me especializar, eu vou fazer treinamento, eu vou ler um pouco mais sobre esse assunto, eu vou me especializar, enfim, vou vencer
aquela resistência, porque a gente consegue, como humanos que somos, racionais, nós podemos decidir gostar de alguma coisa. É aquela mesma história, eu não gosto de comer alface, mas pô, é melhor comer alface do que comer, sei lá, uma feijoada completa. Então vamos aprender a comer alface, né? Tudo bem, a gente equilibra um pouco, não é a coisa mais saborosa do mundo, mas a gente aprende, a gente se educa, tá? Então tem muito a ver com o motivo de cada um. Lógico que você vai ter o seu próprio ponto de equilíbrio, mas faz parte do nosso crescimento como ser humano aprender novas habilidades, desenvolver novas capacidades e parar de dizer aquela frase terrível, eu não levo jeito para isso, isso não é para mim, eu não consigo. Isso é a pior coisa que pode acontecer com um ser humano, é começar a ter essa atitude derrotista, porque essa pessoa esqueceu que ela nasceu sem saber falar, sem saber andar, sem saber fazer nada. E ninguém perguntou para ela, olha, você leva jeito para falar, você leva jeito para andar? Né? Tirando as exceções das pessoas que têm alguma debilidade, todo mundo tem a mesma condição. E só que por que a gente desenvolve essas habilidades e uma habilidade, de repente, de se cuidar mais, de ter uma vida mais próspera, não pode ser desenvolvida? Com certeza pode, desde que queira. Tá? E os livros estão aí para mostrar para a gente esse caminho. Agora, falando um pouquinho do nosso negócio especificamente, tá? Planeje o seu negócio. A partir do momento que você toma a decisão de ter uma vida mais equilibrada, uma vida de sucesso, uma vida mais feliz, está na hora de você então olhar para o seu negócio, que pode ser a grande ferramenta, o grande veículo que vai te levar a essa vida melhor, tá? E para que isso aconteça, você vai estabelecer metas. Eu hoje não vou entrar muito em detalhes, porque esse é um tema muito comum e eu digo para vocês, o material de vocês é excelente. Foi feito com muito cuidado por profissionais, a empresa tem uma estrutura internacional que deu suporte, nada é chutado, tem muito conteúdo de qualidade que foi comparado e desenvolvido em parceria com grandes profissionais e tem, além de tudo, tem, enfim, a participação até dos líderes em boa parte desse processo, ou seja, aquele material que está lá, da metodologia, ele foi feito para apoiar o trabalho de vocês da maneira mais profissional possível. Quem usa esse material é inteligente, porque está poupando energia. Se você tenta inventar tudo da tua cabeça, legal, você pode até conseguir inventar muita coisa, mas no fim das contas, o tempo que você vai dedicar para desenvolver uma metodologia própria e depois o tempo que você vai levar para treinar cada pessoa da tua equipe, aprender a reinventar a roda, você poderia estar gastando esse tempo na frente do teu cliente, na frente do teu novo consultor, fazendo uma apresentação, ou seja, você poderia ter muito mais resultado se você soubesse usar as ferramentas para economizar o seu tempo. Então, existe todo um treinamento lá de metas na parte de sonhos, e você consegue montar isso direitinho. Com certeza, se você vai casar isso com a interpretação e com o estilo do teu líder, mas o importante não é ficar estudando sobre metas. O importante é você começar a colocar as metas em prática. Fazer um planejamento, colocar no papel do seu jeito. Se não é exatamente do jeito que você viu lá na metodologia, o que o teu líder te explicou, não importa, faz do teu jeito. Hoje em dia tem gente que gosta de fazer no papel, tem gente que gosta de fazer no smartphone, tem gente que gosta de fazer na planilha do Excel. A minha dica para vocês é o seguinte: faça o mais rápido possível, de preferência em alguma coisa física, porque às vezes você coloca isso no meio digital eletrônico e você não tem o dispositivo na mão, você não consegue ver, não consegue atualizar, e dependendo do teu hábito com a tecnologia, isso pode te atrapalhar mais do que te ajudar. Então, é mais fácil você ter foto do que você quer realizar no espelho do teu banheiro. Aquilo lá parece coisa de bobo, mas isso funciona porque é uma forma de te lembrar o que você quer realizar. Então, coloque suas metas no papel, faz o seu quadro de sonhos, isso tudo funciona muito bem. Lista de nomes também escrita. A escrita tem um poder muito grande, porque você tem uma reafirmação da tua crença, da tua vontade. Então, não é por acaso que as pessoas de maior sucesso, eu não conheço um empresário que não ande com um caderninho no bolso ou à mão o tempo todo, e mesmo os dispositivos eletrônicos continua tendo também dispositivo de papel. Então, tem as duas coisas, mas o importante é o seguinte: coloque as suas metas em alguma coisa que você consiga ver todos os dias, alinhe com o seu mentor para que você saiba que aquilo ali é realista, né? Em quanto tempo você quer realizar, curto, médio e longo prazo, vale a pena uma visão mais experiente para te ajudar. Agora, muito importante, a gente, quando estuda sobre metas, se fala muito sobre isso, né? As metas SMART. Tem que ser específica, você tem que ser detalhado na hora de colocar a meta.
Então não coloca lá, eu quero comprar um carro. Não, qual é o carro que você quer, qual é a cor que você quer. Quanto mais específico, melhor, para você ter condição de definir o valor, de definir qual a condição que você precisa viabilizar para então ter aquele sonho realizado. A imensurável é exatamente isso. Você precisa saber qual o custo daquilo, em quanto tempo aquilo pode ser realizado, tá? Alcançável, de preferência, você tem que saber que esse período que você tem desde o ponto A até o ponto B é um período justo, é um período que não é nem tão fácil, nem tão difícil de você alcançar aquela meta. Mas tem que existir um período. Ou seja, eu quero comprar um carro, mas não adianta você querer comprar um carro e não definir uma data. Coloca no próximo ano, então até dezembro de 2015, tem que ter um número. Tá? Por quê? Até dezembro de 2015, você sabe que tem X meses e você pode acumular tanto dinheiro em cada mês e você vai fazer esse ajuste, aquele outro ajuste, no final das contas é viável, é possível. Pode acontecer antes? Pode. Pode acontecer depois? Pode, mas o importante é você ter um norte muito claro, porque se você não tem um alvo, fica muito difícil você alcançar. Tá? Relevante, tem que ser alguma coisa importante para você. Então eu dei o exemplo de um carro, mas sinceramente, para muitas pessoas o carro não é o mais importante. Para elas, de repente, pagar uma dívida ou pagar a escola dos filhos é mais importante. Então depende do que você tem hoje como necessidade, você coloca lá, e o tempo que você precisa realizar. Então, alcançável, relevante, o tempo. Eu falei um pouquinho do tempo misturado com o alcançável, porque o alcançável, na verdade, uma dimensão um pouco subjetiva. Porque alcançável quase tudo se você pensar no tempo indefinido. Mas alcançável pressupõe isso, que seja alguma coisa viável, você acredite naquele plano que vai ser realizado, porque senão você desiste antes mesmo de tentar. Então, exemplo, uma meta, eu quero ir para Marte. Não é uma meta alcançável, hoje não é. Tá? Pode ser que daqui a 20 anos seja, mas hoje não é. E mesmo que você tenha todo o tempo do mundo, tá? Então esse foi um exemplo meio esquisito, mas foi o que veio na minha cabeça, porque sinceramente, depois de 20 anos, aí alguns que estão há mais tempo nesse tipo de negócio vão se identificar comigo. Para mim, praticamente tudo é alcançável. Então fica difícil a gente encontrar alguma meta que não seja alcançável, se você não considerar o tempo também. Mas enfim, acho que vocês entenderam e esse tema, como eu disse, tem material sobre isso na metodologia, o seu líder com certeza tem uma filosofia clara sobre metas. Se você buscar na internet, você vai achar muitos textos, muitos livros sobre isso. O importante é você encontrar alguma coisa que você se identifique e coloque em prática o mais rápido possível, ok? E esse aqui é um outro tema interessante que eu gosto de colocar. Às vezes as pessoas e aí talvez eu explique um pouco a minha enrolação na fala anterior. Quando você fala que uma meta é alcançável ou não é alcançável, isso tem muito a ver com a forma da pessoa pensar. No passado, antigamente, antes de eu conhecer esse tipo de atividade, eu ainda vinha daquela educação formal tradicional onde as coisas eram todas difíceis, né? Talvez vocês vivam ainda isso no seu dia a dia, nossos parentes, nossos amigos, boa parte vive reclamando que tudo é difícil, tudo é complicado. E quando você vai para um ambiente como esse, da venda direta, você começa a conviver com um grupo de pessoas que para ela tudo é possível. Então a gente acaba vivendo dois mundos, né? Tem um mundo das pessoas que acham que é tudo difícil e tem um mundo das pessoas que acham que tudo é fácil. No final das contas, o que existe de verdade nisso é que quem está numa atividade de vendas, empreendedorismo, não é que ela veja as coisas como fáceis, mas é que ela passa a ter um planejamento, uma administração, e com isso ela vê que é alcançável. E na medida em que é alcançável, ela se torna uma pessoa entusiasmada para buscar aquela informação, para buscar aquele resultado. E você tem meios de chegar lá. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, eu não levo jeito para vender. Tá? Eu nunca vendi na minha vida, eu não levo jeito para vender. Mas se eu fizer 10 apresentações do catálogo, se eu fizer uma demonstração de produto, qual a chance de eu vender uma vez, pelo menos? Aí alguns vão falar assim, puxa, se você for muito ruinzinho, você vai vender para uma pessoa. Se você for mais ou menos, você vai vender para 3. Se você for bom, você vai vender para 6, 5, 6. Legal. Tá bom, mas eu peço que eu sou a pior pessoa do mundo para vender. Mas se eu apresentar para 20, será que para 1 eu consigo vender? Você fala assim, pô, você tem que ser muito ruim para vender para 1 apresentando para 20 pessoas.
Mas vamos lá, mas eu sou muito, sou o pior do pior do mundo, né? Uma brincadeira. Tá, mas se eu apresentar para 100 pessoas o catálogo, qual a chance de ninguém comprar? Gente, é uma brincadeira aqui, vocês devem estar dando risada aí, mas a verdade é o seguinte, é impossível alguém não comprar se você apresentar 100 vezes os catálogos. É impossível. Eu aposto que vocês quiserem que é impossível. Se tiver como documentar, ó, a pessoa foi lá, falou com 100 pessoas, está muito fácil, inclusive hoje, né? Na época da selfie, então você vai lá, até um desafio legal para os líderes que estão na sala. Você pode colocar isso pro teu downline. Faz o seguinte, faz as apresentações, cada apresentação que você for fazer, você tira uma selfie para registrar. Se você, depois de tantas apresentações, não fizer uma venda, eu te dou um prêmio. Porque tem que ser muito bom para não conseguir fazer uma venda apresentando para 10 pessoas, para 20 pessoas, tá certo? Então, o que significa essa frase? Nós podemos compensar com números o que nos falta em habilidades. Significa que, mesmo que você não seja um bom vendedor, se você fizer sistematicamente as ações necessárias para a venda, se colocar em movimento, se colocar no jogo, a chance de você vender é grande. Pelo menos uma outra vez. E aí, com o tempo, você vai aprimorando sua habilidade e esses números vão melhorando. Isso significa dizer, talvez você leve 10 apresentações para fazer uma venda. Depois vão ser 10 para fazer 2 vendas. Depois você vai, talvez, em cada 5 apresentações, você vai fazer 2 vendas. E aí, enfim, vai talvez chegar no momento em que você vai ser um dos super vendedores da empresa, que de cada, sei lá, 10 apresentações vai vender para 8. Existe? Deve existir, porque os produtos são legais. Então, o fato é que você não precisa ser um super vendedor em habilidade, desde que você tenha o controle dos números. Então, hoje o importante é você saber o seguinte, quantas apresentações eu preciso fazer, ou quantas demonstrações de produto, quantos catálogos eu tenho que colocar na rua para fazer tantas vendas. E aí depois você multiplica pelo número de vendas que você quer. Exemplo, eu quero fazer 300 pontos esse mês. Legal. Então eu sei que para cada 50 pontos eu preciso fazer 10 apresentações ou 20 apresentações. Legal. Então multiplica isso pelo número de vezes. Então eu preciso 6 vezes isso. Tá bom. Vou ter que trabalhar para caramba? Bom, se você não melhorar os números, vai. Mas se você fizer esse trabalho de maneira consistente, qual a chance de não chegar nos 300 pontos? É mínima. Tá? A mesma coisa vale para recrutamento, a mesma coisa vale para você mudar de PIN. Ou seja, a partir do momento que você entende essa regra dos números e começa a controlar seus números de atividade, ao invés do resultado, às vezes a pessoa fica só preocupada, eu quero cadastrar 3, eu quero cadastrar 10. Não se preocupe em cadastrar 10, se preocupe em entender quantas apresentações você precisa fazer para cadastrar 1. Porque quando você souber de cada 10 apresentações eu cadastro 1, você pode cadastrar 10, 20, 50, quantos você quiser, desde que esteja disposto a fazer o número de apresentações necessárias. Tá? E eu vejo várias pessoas fazendo, os grandes vendedores todos fazem isso, eles têm números, eles sabem que precisam fazer muito. Tá? Outra coisa, promoções. Por que as promoções são importantes? E quando eu falo promoções, tem a ver com os incentivos também. Né? Na verdade, promoção, o nome que se dá em cada empresa pode variar, mas vocês têm muitos incentivos. Incentivos agora novos para quem está começando. Tem muita coisa legal. E essas coisas que a empresa pensa em fazer e coloca em prática, elas não são por acaso. Elas servem para te apontar o melhor caminho. Se a empresa colocou aquela promoção naquele momento, pode ter certeza que ela fez uma análise profunda para entender que aquele público que se destina àquela estratégia daquele mês vai se impulsionar por aquela promoção. E se você, como líder, trabalhar bem as promoções, ajudar as pessoas a conciliarem suas metas com as promoções, você vai ter um crescimento melhor, porque você vai aproveitar todas as oportunidades que a empresa está te oferecendo. Então, quando a empresa lança uma promoção, independente de ela, num primeiro momento, parecer difícil, fácil, senta, faz um planejamento de como você poderia realizar aquela promoção. E você vai perceber que a maior parte das promoções são alcançáveis e você vai começar a se qualificar para quase tudo, ok? Foco. Esse é o Napoleon Hill, um dos grandes pensadores da história sobre desenvolvimento pessoal, e ele diz o seguinte: 2 fatores essenciais para o triunfo são a concentração do esforço e o hábito de trabalhar com um propósito bem definido. Ou seja, foco. Se você tem foco no que você quer, que ele diz aí, propósito bem definido, você coloca foco da sua energia naquilo, que é a concentração do esforço. Tá certo? Então, quando você... isso traduz tudo que nós falamos até aqui.
Quando você sabe exatamente o que quer, tem um planejamento claro do que você quer, fica muito fácil você canalizar todos os seus recursos, toda a tua energia naquela direção. E aí, quando você coloca toda a tua energia na mesma direção, a chance de você alcançar aquele objetivo é muito maior do que aquela pessoa que está dispersa, que atira para todo lado. Tá? Então é engraçado porque com isso você vê, começa a entender por que tem aquelas pessoas que tudo que aparece na frente elas conquistam. Lançou um prêmio, sei lá, de produto, a pessoa vai lá e conquista. Lançou uma viagem, ela vai lá e conquista. Lançou uma nova qualificação, ela vai lá e conquista. Puxa, por que aquela pessoa conquista tudo? Será que ela é o super-homem, super-mulher? Não. Simplesmente ela tem uma metodologia para conquistar os objetivos dela. Ela traça as metas, ela faz um planejamento adequado, ela tem noção exata dos recursos dela e ela coloca isso em prática. Concentra energia, trabalha, realiza. Então vocês podem fazer isso também, desde que desenvolvam o hábito de se organizar melhor, administrar e planejar. Nesse sentido, a administração do tempo talvez seja o mais importante, porque de fato é o que governa todo o resto. Na verdade, a emoção vem antes, mas depois que você tem a tua emoção no lugar, o tempo te ajuda muito. E quando você tem um controle sobre o tempo, a tua emoção está sob o controle também. É muito comum as pessoas... Por que as pessoas estão tão estressadas hoje em dia? Estão tão assim, chateadas, tristes, preocupadas? Porque no final das contas todo mundo está com dificuldade de administrar o próprio tempo. Tá? Elas trabalham demais... às vezes tem muitas coisas que acontecem que interrompem elas, tecnologia o tempo todo, celular, internet, trânsito, e ela tem que ser mais, ela tem que mostrar que é mais, ela tem que conquistar o mundo inteiro, e aí começa a ficar estressado. Por quê? Porque ela não tem tempo para fazer tudo isso. Ou seja, um dos grandes fatores de estresse na atualidade não é dinheiro, é o tempo. As pessoas não têm tempo para nem pensar nelas mesmas. E quando você começa a pensar mais seriamente sobre o tempo, administrar melhor a tua agenda, o teu calendário, essa ansiedade começa a desaparecer e você se torna mais feliz. E, consequentemente, mais produtivo. E, consequentemente, ganha mais dinheiro. E, consequentemente, tem uma vida mais equilibrada. Tá? Então, na verdade, o tempo acaba sendo um fator primordial para tudo. E por isso eu dei uma atenção especial no treinamento de hoje. Então, primeira coisa, definição de prioridades. Gente, é tanta oportunidade que nós temos. Eu moro em São Paulo. Em São Paulo, você tem oportunidade de ir a milhares de restaurantes maravilhosos, atividades culturais, nem se fale, você tem 1 milhão enfim, de afazeres, você tem desafios enormes, então também para quem gosta do jogo, quem gosta de desafio de negócio, de empreendedorismo, não falta oportunidade também em São Paulo, e no final das contas você não consegue fazer tudo. Então tem que administrar a ansiedade. Administrar a frustração, que a gente tem que se frustrar, não tem jeito. Quando você opta por um caminho, você está abrindo mão do outro. E às vezes as pessoas elas têm muita dificuldade de tomar decisão por causa disso. Mas eu quero tomar uma decisão. Puxa, entre assistir a novela e jogar um tênis, ou ir no restaurante, ou ler um livro, ou estar com a minha família, ou desenvolver um novo negócio, eu tenho 1000 possibilidades. Ir para academia. E aí, o que eu faço da minha vida? Eu vou fazer tudo ao mesmo tempo? Não dá. Então eu preciso colocar uma listinha, aí é a hora de você usar o papel mesmo, coloca uma listinha e vai riscando aquilo ou vai colocando um número do lado, né? Prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. O que é urgente, o que é importante? A gente já vai falar isso também. Mas você vai definir o que fazer em cada momento. Puxa, essa semana, esse mês, eu vou dedicar mais atenção a essa área da minha vida. Ótimo. Acabou a frustração. Não adianta ficar reclamando que você vai perder oportunidade na outra área. Ah, os seus amigos te chamaram para jogar bola. Puxa, mas eu tinha definido que esse mês eu ia ia cuidar do meu lado familiar. Então não vou jogar bola, porque nesse momento minha prioridade está aqui. Eu não consigo conciliar isso com a atividade profissional, com isso, com aquilo outro. Ok. Se você tomou uma decisão, não adianta se frustrar com ela. Então definir prioridade não é fácil, não é simples, mas é fantástico quando você começa a se coordenar, a se controlar. Por quê? Porque dessa maneira você sabe que tudo é possível. Basta você mudar a sua ordem de prioridade e sem frustração. Tá? No momento em que você achar, não, mas a minha vida está muito chata, eu estou trabalhando demais, eu estou estressado, então eu preciso dar um tempo, eu vou ganhar menos dinheiro para ter um pouco mais de qualidade de vida. Ok, uma decisão que você está tomando. Tá? Então, ser produtivo é fazer aquilo que consideramos importante e prioritário com a menor quantidade de recursos possível.
Ou seja, eu quero realizar 1 milhão de coisas. Legal, mas você tem recurso para isso? Não. Então, dentro dos recursos que você tem, o que dá para fazer agora? O que dá para fazer daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses? E aí você planeja a prioridade de cada momento. Agora, isso que eu tenho para fazer é muito importante? É urgente? E, infelizmente, hoje a gente tem uma sociedade, um desafio muito grande. Por quê? Porque todo mundo tem o celular na mão, todo mundo tem e-mail, todo mundo tem SMS, WhatsApp, o que for. E aí você está naquele momento de tranquilidade, que você está fazendo alguma coisa importante, tá? Que pode ser até descansar, é importante também. Mas você pode estar planejando um projeto pessoal, você pode estar um tempo com a tua família, é alguma coisa realmente importante. O teu lado espiritual. E aí você começa a ser interrompido por mensagem de celular, de e-mail, a pessoa pergunta isso, pergunta aquilo outro. E aí? O que você faz? Você vai ficar respondendo cada mensagem ou você vai dar foco? Você está fazendo aula de yoga e vai ficar respondendo e-mail? Não dá, tá certo? Uma coisa não condiz com a outra. Estou dando risada aqui porque, né, eu de vez em quando gosto de fazer essas brincadeiras para vocês não esquecerem. A questão é a seguinte: é urgente ou é importante? Você tem que saber se é, e se não for nem urgente nem importante, você tem que descartar logo. Porque na nossa vida a gente não tem tempo para fazer tudo o que gostaria, nem tudo que as pessoas esperam da gente. Então você tem que saber qual é a tua prioridade. Prioridade é o que é importante, que você precisa fazer. Agora, urgente, a gente sabe que o tempo todo está acontecendo 1000 coisas ao nosso redor. Bateu o carro. Puxa, não tem jeito. Bateu o carro, acabou de entrar um assunto urgente no meio do caminho, que você precisa chamar o guincho, precisa fazer, enfim, qualquer coisa, colocar no concerto, é um pouco mais sério. Se vai acontecer, vai mudar a tua agenda. Vai mudar a tua agenda. Agora, entre isso e, de repente, uma prova que você vai ter num concurso, o carro que espere, tá certo? Então você também tem que saber conciliar o que é urgente e o que é importante em cada momento. Mas a tendência da sociedade atual é as pessoas fazerem 1 milhão de coisas urgentes e fazerem nada das coisas importantes. A maioria das pessoas está estressada por causa disso, porque elas fazem tudo que é urgente, tudo que elas pensam que é urgente, porque na verdade é urgente para os outros, não é urgente para elas. Elas acabam fazendo, tem que dar banho no cachorro da tia. E ela vai porque tem que dar banho no cachorro da tia, mas na verdade não tem que dar banho no cachorro da tia, a tia que tem que fazer isso, né? E você tem que ter um planejamento para fazer aquilo que é importante para você. Lógico, não é ser egoísta ao extremo, mas também não deixe que as pessoas tomem conta da tua agenda. A agenda é sua, o calendário é seu. Você tem que ter o plano. Se você não planejar a tua vida, os outros vão planejar por você. E o estresse vem daí. Quando você não tem planejamento e os outros cuidam da tua vida. E normalmente é o teu chefe, a tua esposa, o teu marido, é o papagaio, o filho, e você não tem tempo para pensar na tua vida. Está errado. Você precisa, por mais que todo esse contexto seja importante, nada é mais necessário do que a tua paz de espírito. Senão você não consegue segurar tudo. Tá? Então, por isso é individual mesmo, é um exercício individual. Inclusive, se tiver casais aí na sala, precisa fazer separadamente. O que é importante para um talvez não seja tão importante para o outro. O que é urgente para um talvez não seja tão urgente para o outro. Depois, se é um casal inteligente, um casal que se respeita, depois você pode cruzar algumas informações e tentar alinhar um plano conjunto, pelo menos daquilo que cabe aos dois. Mas tem que ter uma parte da vida de cada um que seja preservada. Se aquilo lá é importante, respeita, não adianta, a pessoa tem que ser feliz do teu lado. Isso vale para a tua equipe também. Às vezes o líder ele perde a equipe dele porque ele quer impor ao grupo aquilo que é urgente e importante para ele. E não, o grupo tem outra prioridade. Saber lidar com isso é você aumentar a retenção do teu grupo. Você vai, eu tenho um downline que quer virar diamante rápido. Ok, para ele o planejamento é diferente. Agora, a grande maioria não quer. A grande maioria quer uma renda extra, quer um plano B, quer construir alguma coisa em paralelo para ter mais qualidade de vida no futuro. Então, essa pessoa não adianta você estressar ao limite que ela vai rapidamente saturar e não quer mais saber desse negócio. Tá? Então, seja inteligente. Não queira perder as pessoas. Queira desenvolver as pessoas no tempo delas, de preferência. Controles e medições. Como já falamos aí, o material da empresa, o seu líder com certeza tem muito material, na internet tem um caminhão de ferramentas, listas, agenda, calendário, cronograma, planilha, lembrete, plano de atividade diário, semanal, poderia colocar 1 milhão de outras coisas aqui. Você tem um monte de coisa, aplicativo de celular, tudo que existe hoje para facilitar a nossa vida está pronto.
A questão é, será que facilita mesmo? Será que você se adaptaria a isso? Será que você gosta disso? Então, mais importante do que a ferramenta que você vai utilizar é estabelecer o hábito de controlar e medir seus progressos em cada área da sua vida, do seu jeito. Se você prefere anotar no papel do pão, anota no papel do pão, desde que você seja organizado para saber o que você está fazendo. Agora, se você gosta de celular, tecnologias, eu conheço gente que faz isso tanto na nuvem, né, grava isso nos servidores da internet, e conheço gente que anda com bloquinho de anotação o tempo todo. Ou seja, e pessoas de sucesso nos dois casos. Não existe uma regra geral. Existe quando você tem o controle, as coisas da tua vida funcionam melhor. Quando você não tem controle, a tua vida fica desequilibrada. Tá? Bom, fazer ou delegar, isso é muito interessante também. Porque às vezes o líder tem esse papel que às vezes não fica muito claro. Porque o tempo todo a gente está entre o que temos que fazer e aquilo que a gente tem que delegar. E tem funções que só você pode fazer. Tem funções que se você fizer, você sabe que o resultado vai ser 20 vezes melhor do que a média, porque ali é onde você tem maior habilidade, ali é onde ninguém é capaz de fazer o que você está fazendo. E tem outras que você sabe que se você passar para outra pessoa fazer, ou contratar alguém para fazer por você, talvez não fique tão perfeito, mas a tua vida continua do mesmo jeito e você ganha aquelas horas para dedicar ao que é mais importante. Exemplo, tem gente que desenvolve um negócio como esse, mas que gosta de cozinhar e gosta de arrumar a casa. É legal, é maravilhoso quem gosta de cozinhar, arrumar a casa e tudo mais. Mas tem que ficar claro que se a prioridade é cuidar da casa, dificilmente o negócio vai evoluir na velocidade que talvez você goste. Às vezes é melhor você contratar alguém que vai fazer a parte do serviço doméstico para que você esteja mais tempo na rua fazendo apresentação, venda, etc. E você vai pagar esse profissional que vai cuidar da tua casa por um período e vai sobrar um dinheiro para você. É isso que você tem que pesar na balança. O que você quer? Você de fato quer ficar em casa ou você quer conquistar o mundo? Então, né, entre esses dois extremos tem 1 milhão de possibilidades. Mas eu poderia dar outros exemplos. O fato é que você tem que decidir. Eu vou organizar um evento, legal. Eu vou palestrar, eu vou cuidar da administração do evento. Será que não dá para eu montar uma equipe? Esse cuida disso, aquele cuida daquilo, fica mais leve para todo mundo? Será que se eu fizer a primeira vez, a segunda vez, depois os outros vão pegar um jeito e vão duplicar? Porque no nosso negócio tem muito a ver com duplicação, e essa tela ela representa muito isso, porque o fogo está lá naquele fósforo ali. O líder é o fósforo que está incandescente agora, mas vocês concordam que se eu tirar aquele fósforo ali, depois que eu já coloquei fogo no primeiro palitinho que está parado ali, se eu tirar o fósforo da brasa agora, o que vai acontecer? Será que os outros vão pegar fogo também? Provavelmente vão. Por quê? Porque a chama vai passando de um para o outro. É um processo que eu desencadeei. Se eu não tivesse feito aquela primeira ação de colocar fogo no primeiro palito, nada teria acontecido. Então, aquela ação é extremamente importante. Mas a partir do momento que eu fiz aquele fósforo pegar fogo, eu não preciso mais estar ali, porque aquele líder que eu formei vai duplicar o processo. Então, exemplo, eu estou desenvolvendo uma nova região, perto da minha cidade, tem uma cidade a 50 quilômetros e eu quero desenvolver um grupo. Talvez nos primeiros meses eu precise estar lá com uma frequência grande, porque eu estou desenvolvendo um grupo novo. Mas a partir do momento em que eu começo a preparar um líder e aquele líder começa a assumir responsabilidade, não tem mais sentido eu continuar indo para lá com a mesma frequência, percebem? Eu posso me ausentar um pouco mais, faz o acompanhamento mais à distância e aquele líder tem que assumir responsabilidade para duplicar. E esse processo de transição tem muito a ver com a administração do tempo. Eu conheço líderes que não crescem porque eles são centralizadores. Eles querem ser o diamante, mas eles querem também fazer tudo. Não é legal. Não é legal. O melhor caminho é você ser um diamante e o teu grupo funciona sozinho, sem depender de você. Agora, para que isso aconteça, é todo um processo de formação de líderes que depende de todo mundo estar seguindo uma mesma metodologia, todo mundo estar aprendendo no mesmo sistema, todo mundo está com a mentalidade de empreendedorismo sendo desenvolvida, cabeça de assumir responsabilidade, definir prioridade, ter um sonho e tudo mais. Se você não trabalha tudo isso, você passa a ter um monte de gente só pensa numa renda extra ou só quer ali um bico. E se você tem uma rede com 1000 pessoas que só pensam nesse negócio como um bico, não adianta. Se você se ausentar, ninguém mais vai fazer nada, percebe?
Então, esse meio do caminho é muito importante quando você fala em liderança numa equipe de venda direta multinível. Otimização e eficácia. Defina os objetivos e prepare um roteiro para cada telefonema, encontro ou reunião. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa fala assim, puxa, eu trabalhei o dia inteiro, fiquei no telefone o dia inteiro fazendo acompanhamento. Puxa, legal, hein? Caramba, tá trabalhando muito. E legal, com quantas pessoas você falou? Ah, eu falei com 3 pessoas. Aí, na verdade, eu falei com 3 pessoas. Puxa, 3 pessoas? Será que foi suficiente? Né? Você falou 3 horas com cada pessoa? Será que era necessário ficar falando 3 horas com cada pessoa no telefone? Com certeza não. Então, o que aconteceu? Ela, na verdade, estava gastando o tempo dela, passando tempo, talvez horas agradáveis, conversando sobre a vida, sobre filosofia, o que for, mas, na verdade, ela não está sendo efetiva. É muito importante você ter o foco naquilo que te interessa. Tá? Então, se você vai ligar para fazer um acompanhamento rápido, é importante você ter o objetivo daquela reunião, daquela pauta. Ah, eu preciso perguntar para ele sobre isso, preciso saber dele qual é o plano para esse mês, eu preciso saber se ele tem alguma dificuldade em relação ao treinamento que foi passado essa semana, e eu preciso saber o que está acontecendo no grupo dele. Ok. Então, mesmo que você faça aquele envolvimento inicial, tente ser o mais rápido possível para você poder falar com mais pessoas e ser mais efetivo. Isso vale para apresentações também. A apresentação de meia hora ou de 3 horas, ela não vai fazer uma diferença tão grande. Na verdade, a de 3 horas a chance é que funcione menos, porque a pessoa vai estar saturada e não vai querer mais saber do teu negócio. Tá? Então, para duplicar uma organização, quando a gente começa a falar em liderança, duplicar a organização, é muito importante você duplicar esses princípios, porque a tua rede vai se tornando mais profissional e vai depender menos de você. Tá? Bom, aqui alguns exemplos de desperdiçadores de tempo. Vou falar rapidamente, mas isso é muito comum, tá? Primeira coisa, desorganização. Você não sabe o teu plano, não sabe o que você tem de recurso, não tem um controle, então você vai perder muito tempo. Segundo, procrastinação. Eu estou adiando. Ah, amanhã eu faço, depois eu faço. Também é uma péssima maneira de administrar o seu tempo. Se tem alguma coisa que você possa resolver agora, faça logo para tirar da sua frente. Incapacidade de dizer não. É a história lá de você levar o cachorro da tia para tomar banho. Tá? Não é a hora de você fazer isso. Perfeccionismo exagerado. Ah, eu vou primeiro estudar toda a metodologia, depois eu começo a tentar vender e recrutar. Está errado. Na verdade, você tem que começar aprendendo no processo. Desânimo. Ah, sei lá, aconteceu um monte de coisa, problema na minha família, problema daquilo, desequilíbrio está tomando conta da tua casa, logicamente você fica desanimado, aí não consegue produzir. Por isso é tão importante equilibrar a cabeça primeiro. Tá? Gerado pelo ambiente, visita inesperada, telefonema, e-mail sem importância, espera desnecessária, reunião improdutiva, ou seja, tem que começar a tentar cortar todas essas perdas de tempo para que você possa ser mais efetivo. Se você planejar a tua agenda, com certeza você vai conseguir melhorar muito esses aspectos. O mais importante, entre em ação, porque não adianta você ficar só na teoria. Então, iniciativa é a qualidade excepcionalmente rara que incita ou antes impele a pessoa a fazer o que é preciso, sem ser necessário que alguém lhe mande. Isso é a proatividade do empreendedor. Ou seja, se você quer ter sucesso, se você quer ser um líder, se você quer ter sucesso como um diamante, iniciativa é fundamental. Não adianta ficar esperando que o seu líder te dê ordem, que alguém venha e te fale o que é necessário fazer. Monte o seu plano e você tem que ser o principal defensor desse plano. Não adianta esperar dos outros. Tá? E aí o planejamento entra como o quê? Um contraponto. Não adianta você planejar demais e ficar em casa. Também não adianta você entrar em ação sem planejamento. O equilíbrio entre essas duas coisas é que vai garantir a tua qualidade e a produtividade. Tá? Então o segredo é o tempo todo tentar manter esse equilíbrio. Cuide do seu dinheiro. Esse é outro recurso super importante. Dinheiro a gente sabe que não nasce em árvore, apesar de ter uma plantinha aí desenhada. A metáfora aqui significa que você precisa, se você cultivar, ele vai render. Tá? Na verdade, ele não nasce em árvore, mas se você fizer um bom uso do seu dinheiro, ele pode render muitos frutos, sim. O Gustavo Cerbasi tem vários livros sobre administração financeira, é um autor brasileiro que ajuda muito sobre investimento, e ele fala nesse livro, junto com o Christian Barbosa, que é especialista em administração do tempo, acho muito legal, chama Mais Tempo e Mais Dinheiro,
Ele diz que é preciso expandir continuamente a nossa zona de conforto, saindo de nossos limites atuais e aceitando desconfortos temporários, típicos de momentos de adaptação. Ou seja, não é fácil. Você precisa tomar a decisão de poupar tempo, dinheiro, e essa decisão, enquanto você não pegar o jeito da coisa, vai ser um pouco sacrificante, mas depois vale a pena. Você vai conseguir ter uma vida muito mais equilibrada e próspera. Tá? Então, essa é uma dica, o livro é uma dica também. Não será fácil nem rápido. Jim Rohn dizia, disciplina é a ponte entre as metas e realizações. Disciplina é a coisa mais chata do mundo, para a maioria das pessoas. Por quê? Porque é como se você tivesse um chefinho do teu lado falando, olha, isso você pode, isso você não pode. São tantas calorias, não pode passar das calorias. Ah, você tem que fazer exercício por tanto tempo. Ah, você tem que bater o cartão em tal horário. Você tem que fazer isso, fazer aquilo. Disciplina é chato, mas por que é necessário? Porque a disciplina é que faz com que a gente administre bem nossos recursos. Ao mesmo tempo que é chato, é a coisa mais preciosa, mais valiosa do mundo, porque, como diz aí, é a ponte entre as nossas metas e realizações. Ok, então eu prefiro aprender a ter uma vida mais regrada, um pouco mais controlada, um pouco mais chatinha, e ter o direito de almejar uma vida mais próspera, do que eu ficar vivendo ao sabor do vento, porque com certeza não vai me levar muito longe. Tá? Essa é uma decisão. Situação financeira. Eu não vou ficar falando muito de dinheiro, é um tema individual, de certa maneira é pesado para algumas pessoas, a gente sabe que tem gente que tem mais dinheiro, menos dinheiro, mas é importante entender que ativo é o que você possui, passivo é o que você deve. Tem muita gente que confunde, isso é um tema extremamente atual, a pessoa tem um carro do ano, mas esse carro está totalmente endividado. Na verdade, é uma dívida enorme no banco. Toma cuidado com isso, ainda mais se você vai ser um empresário independente. Às vezes é melhor você andar com um carro mais simples ou andar de ônibus um pouquinho mais de tempo, mas não contrair dívidas. Tá? Isso aí, dos livros de administração financeira falam bastante, não vou ficar falando aqui, não é o tema de hoje. Como o tema é administração, esse capítulo vale a pena. Então você tem que ter o controle de tudo que entra e sai na sua conta bancária. Tá? Rendas, salário, honorários, lucros, vendeu o produto, quanto do produto que você vendeu é lucro de fato, quanto que na verdade foi um investimento que você fez na compra e você tem que repor o teu estoque, tem que saber direitinho isso aí. Quanto que você gasta com despesa fixa, variável, financeira, eventual, sua conta de telefone, sua alimentação, sua viagem, tem que ter noção disso, porque senão você toma um susto depois e aí acha que a culpa é do negócio. A culpa não é do negócio, a culpa é do piloto, está pilotando o negócio, né? Então, tomar cuidado com isso. Objetivos de sucesso. Qualquer pessoa de sucesso tem que ter esse objetivo, independente dela ter 1 centavo ou 1 milhão. Reduzir sua despesa, gastar menos, tempo e dinheiro, né? Vale o tempo aí também, e aumentar sua renda, aumentar fazer valer o seu tempo, fazer valer o seu dinheiro, tá? Ganhar mais. Isso faz toda a diferença e o tempo todo mirando nisso. Então, sempre que você vai num shopping, numa loja, deu vontade de comprar alguma coisa, lembre-se disso. Espera aí, será que eu preciso mesmo? Será que é o momento? Será que eu posso fazer isso no futuro? Okay? Dicas econômicas. Vou ser rapidinho aqui por causa do tempo, tá? Abra uma conta corrente somente para o seu negócio, para não confundir com o seu dinheiro familiar. Registre os movimentos de produto, planilha diária, tá? Muito importante saber o que você está vendendo, o que você tem no seu estoque. Não venda fiado, porque senão depois vai ser difícil receber esse dinheiro. Não entregue produto se a pessoa não te pagar, né? Não empreste produto nem dinheiro para os seus descendentes. Às vezes a pessoa, sabe o que é? Eu consegui um cliente, eu não tenho esse produto, você tem para me emprestar? É um hábito. Você pode até ter o produto, mas se você criar esse hábito, você vai ter problemas. Tá? Não seja avalista de ninguém. A menos que você esteja numa situação financeira muito confortável, que te permita dar de presente ou assumir o risco de estar dando de presente um dinheiro para alguém, não empreste o seu nome para ninguém, porque a experiência nos mostra que entre a pessoa te pagar e ela resolver o problema dela, ela vai preferir resolver o problema dela, e aí você vai ter um problema em cadeia. Tá? Toma cuidado com isso. Não siga opiniões de quem está pior do que você. Isso é o mais importante. Porque ao nosso lado sempre tem alguém que está pior do que a gente querendo dar opinião, ainda mais sobre dinheiro. E normalmente é o teu cunhado que não está muito bem de vida. Então toma cuidado com isso, porque às vezes ela tem uma visão de dinheiro completamente diferente da realidade. Evite desperdícios
E dicas preciosas, invista no seu negócio, principalmente em você. Tudo que você incorporar de aprendizado é seu para sempre. Pode tirar o dinheiro, mas o conhecimento não tiram. Então, treinamento, livros são investimentos, não são custos. Você pode economizar um monte de coisa, mas não deixe de participar do treinamento, não deixe de investir no seu autoconhecimento. Leia Pai Rico e Pai Pobre e O Homem Mais Rico da Babilônia, são os dois clássicos aí na parte financeira atual. Tenha clientes para operar seu negócio no azul. Então não adianta você querer pagar as suas contas com o bônus que vai vir daqui a um ano. Você precisa viver, você precisa pagar suas contas, você precisa pagar o seu consumo, e isso vem das vendas. Tá? Outra coisa super importante, não mude o seu padrão de vida antes da hora. Às vezes as pessoas querem se endividar, como eu falei antes, e depois o tombo é grande. Tá? No final das contas, em caso de dúvida, consulte o seu mentor. Aí o Robert Kiyosaki, o grande autor agora sobre essa área financeira, indico todos os livros, tem alguns específicos da nossa atividade. Atenção, nunca gaste o que ainda não ganhou, então o bônus do mês que vem não existe, e nunca gaste mais do que você ganha, para não criar essas dívidas. Dinheiro não aceita desaforo. Regra do 70, 10, 10, 10. Mesmo que você tenha pouco dinheiro hoje, isso é uma questão de hábito que você vai construindo. Não gaste tudo que você ganha. Então, 70% do que você ganha, use para viver. 10% guarde, poupe. 10% doe, faça o bem aí e ele vai voltar para você em dobro, com certeza. E 10% invista em você, no seu negócio. Tá? É lógico que talvez numa fase ou outra você vai mexer um pouquinho nessa proporção, mas a visão sobre os seus números tem que ser nessa importância. Tá? Questão de hábito. Se você estabelecer um hábito com 1 centavo, depois você vai saber administrar 1 milhão. Treinamento de disciplina. Poupar, como qualquer outra forma de disciplina, tem um efeito sutil. No final de um dia, uma semana, um mês, os resultados raramente são perceptíveis. Mas deixe passar 5 anos e as diferenças tornam-se pronunciadas. Em 10 anos, as diferenças são radicais. Por isso é muito importante começar os hábitos agora, da disciplina, de administrar os seus números, administrar o seu tempo, o seu dinheiro. E para a gente finalizando o nosso treinamento de hoje, vou falar sobre um tema super importante, que são as estações do ano. Às vezes as pessoas não se dão conta de que a nossa vida ela é cíclica. Tudo que está acontecendo hoje, em algum momento já aconteceu no passado. E a melhor forma da gente entender isso são as estações da natureza. Porque a gente sabe que todo ano tem lá verão, inverno, primavera, verão. Na verdade, me enrolei aqui, mas tem as 4 estações. Verão, primavera, outono, inverno, tem sempre. E você vai, aos poucos, administrando cada fase da tua vida como se fossem estações do ano. Tem momentos em que a gente está curtindo a vida doidado, que seria o nosso verão, parece que deu tudo certo, e aí você está curtindo a vida, está maravilhoso, o negócio está indo de vento em popa, você está super bem no relacionamento, enfim, é um momento em que você está super feliz. Nessa hora é quando a gente normalmente se ilude, acha que vai ser assim para sempre. E aí você não se prepara para quando vem o inverno. E ele vai vir em algum momento. A situação da nossa vida é cíclica. Então, se você não aproveitar a fase certa para poupar, é a história da cigarra e da formiga. A cigarra ficava cantando e a formiga trabalhando para guardar as folhinhas lá para o inverno. Depois a cigarra morreu congelada. Por quê? Porque a formiguinha, enquanto estava no verão, todo mundo curtindo a vida, a formiguinha estava lá guardando o seu mantimento. A mesma coisa acontece com os ursos polares, com todo mundo, tá? Com todos os animais. E a gente deveria ser assim, o ser humano que é tão racional parece fazer o oposto. Então, quando você ganha um dinheiro a mais, 13º, a pessoa, o que ela faz? Ela torra. E aí, na hora que vem o inverno, que é o IPVA, IPTU e tudo mais, ela está quebrada. Olha que coisa interessante, né? Ela gasta tudo com presente de Natal, depois está quebrada. E parece que ano após ano ela repete o mesmo erro. Outra coisa, a gente sabe que esse período agora é um período de alta em vendas. O pessoal deita e rola de vender. Aí todo mundo vende, fica feliz e não se prepara para saber que dezembro, janeiro e fevereiro são meses mais desafiadores. O mercado não aceita tão bem a venda de produtos de cosméticos, porque justamente a grande parte da população está endividada porque gastou demais em novembro. Não é assim que funciona? Ou gastou demais nas férias. O que você faz? Você tem que compensar isso com uma estratégia diferente. Então, planejamento anual. Você precisa começar a pensar no teu ano de maneira inteligente.
se aprimorar em uma dessas duas coisas. Ou semear na primavera, que é na hora que está todo mundo curtindo as flores, o ambiente, está tudo maravilhoso, tem que semear forte. Se você não fizer isso, consequentemente vai mendigar no outono, não vai ter jeito, porque na hora que faltar o alimento, na hora que faltar a oportunidade, vai estar apertado. E aí vai pedir ajuda para quem? Vai reclamar, vai falar, puxa, mas a empresa, a culpa é da empresa, a culpa é disso, a culpa é do governo, a culpa é do meu chefe, a culpa é da minha família. A culpa não é de ninguém, a culpa é da falta de planejamento. Se você planejar direitinho, não gasta tudo que você vai ganhar agora. E tem uma estratégia inteligente para dezembro, janeiro e fevereiro, para segurar a onda da melhor forma possível. Plantio e colheita. O solo diz, não me traga a sua necessidade, traga-me a sua semente. Então tem gente que quer virar diamante, mas não faz uma apresentação. Não vai virar diamante nunca, nunca serão. Aquela história. Por quê? Porque são números. Se você um diamante ele é feito de pessoas produzindo. Para que você tenha um grupo de pessoas produzindo, você precisa estender essa oportunidade para muitas pessoas. E sabemos que várias vão ficar e muitas não vão ficar. Então a semente nem todas vingam. É a história aí. O pássaro, né, os pássaros sempre vão comer algumas sementes e frutos. O que são os pássaros? É a família que vai falar que o negócio não funciona, é a concorrência que vai levar um para lá, sei lá, uma situação, a pessoa que não se identificou com os produtos, achou que o produto tem má qualidade. Tem sempre alguém que vai falar isso. Ou aquele cara tem muito azar, deu tudo errado com ele especificamente, e aí ficou uma impressão negativa, acontece. Mas, enfim, nem todas as sementes vão germinar. Mas se você semear com generosidade, com quantidade, algumas vão cair em terreno fértil, e algumas vão virar uma grande árvore, e daí você vai ter os seus frutos, ok? Então, para isso, precisa ser abundante na hora da semeadura. Desenvolva sua atitude positiva diante das adversidades. Ou seja, tá fácil, tá ótimo, tá todo mundo dando sorrisos. Mas quando a coisa começa a apertar, todo mundo começa a reclamar. Então, não é assim que um líder funciona. Você precisa ter uma atitude positiva diante das adversidades. Não é que você vai gostar. Esse joinha aí não é um joinha de que eu estou gostando muito, mas vamos em frente. Vamos em frente. Se é essa situação, é com isso que a gente tem para jogar. Essas são as nossas condições. Então, é o que eu acabei de falar. Se você sabe que dezembro e janeiro não são bons meses para as vendas, de um modo geral, a menos que você seja criativo, aumente seus números, faça campanhas especiais, você pode inovar. Nada impede que você faça uma campanha de divulgação na praia e você vai vender, tá certo? Então, tudo é uma questão de ser inteligente, criar uma alternativa. Mas é uma forma de você encarar a condição e fazer do limão a limonada. E entenda uma coisa, se está todo mundo indo para um lado, não se engane, aquilo ali não está cheirando bem, tá certo? Então, às vezes, as pessoas acham que é a grande moda do momento, fazer aquele negócio, ou está todo mundo dando errado agora, então vai dar errado também. Gente, a maioria está sempre errada, porque a gente, na verdade, a vida ela é complexa. Uma minoria sempre está bem para a maioria está mal. Essa é uma regra da sociedade. Agora, o que distingue essas pessoas? Não é a oportunidade que as pessoas tiveram, é como elas interpretam a oportunidade. Enquanto tem gente chorando, tem outro vendendo lenço. Tá? Aqui em São Paulo está uma crise de água pesada. Já estão criando máquina para fazer água. Esse cara vai ficar milionário. Né? Por quê? Porque está criando uma máquina para fazer água. Enquanto estava todo mundo chorando, ele estava tentando achar uma solução. Então, o sucesso fica na direção oposta ao fracasso normal. É normal ser fracassado. Então, se você quer algo diferente, faça outra escolha. E aqui é a chave final, né, na verdade. Não é a direção do vento que determina o destino do veleiro, e sim a posição da vela. Pode estar ventando de qualquer lado, mas o veleiro, se você posiciona a vela de uma forma diferente, ela vai te jogar para a direita ou para a esquerda. Então, é a mesma coisa. Está vivendo uma crise, é crise política, é Copa do Mundo, é Natal, é isso, é aquilo outro, não importa. Você pode definir a tua vela e fazer do limão a limonada. Tá? Seja exemplo para a sua equipe, é muito importante a tua atitude em primeiro lugar, para que todo mundo espelhe esse mesmo comportamento. Lembre que só um diamante é capaz de lapidar outro diamante, então queira ser primeiro um diamante antes de ter uma equipe de diamantes. Às vezes a gente fica querendo ganhar sobre o resultado dos outros. É muito importante você desenvolver suas habilidades, para você ser o exemplo, para você ser o primeiro. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Desculpe aí o tempo.
Nos vemos numa próxima oportunidade.